Você já parou para pensar? E se, exatamente agora, enquanto você escuta essa mensagem, algo invisível estivesse sendo preparado para mudar completamente a sua vida? Now I'm on you. Não daqui a um mês. Agora. Existe um movimento acontecendo nos bastidores da sua realidade. Um alinhamento silencioso, preciso, quase imperceptível. E talvez o mais impressionante seja isso. Você não consegue ver, mas você já começou a sentir. Respire fundo comigo. Solte devagar. Mais uma vez. Sinta o ar entrando. Como se fosse mais do que oxigênio. Como se fosse um sopro divino preenchendo cada espaço dentro de você. E agora me responde. Com sinceridade. Por que você chegou até este momento? Nada foi por acaso. Nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma frustração. Tudo isso foi preparação. Existe uma frase poderosa de Napoleão Hill que diz: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar, mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. A fé. A fé não é apenas acreditar. A fé é um alinhamento. É quando aquilo que você deseja se conecta com algo maior, eterno. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você tenha passado dias, semanas, ou até anos, sentindo que nada estava acontecendo, como se suas orações não fossem ouvidas, como se seus sonhos tivessem sido esquecidos. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Não era silêncio, era construção. Existe um versículo em Bíblia, em Lucas 1:37, que diz: porque para Deus, nada é impossível. Nada, nem aquilo que você já desistiu, nem aquilo que parece tarde demais, nem aquilo que a lógica já descartou. Agora respira de novo, porque isso aqui é importante. O que você chama de atraso, Deus chama de preparo. O que você chama de perda, Deus chama de alinhamento. O que você chama de fim, Deus está usando como começo. E enquanto você estava duvidando, algo estava sendo organizado. Pessoas estavam sendo movidas. Caminhos estavam sendo abertos. Situações estavam sendo rearranjadas. Tudo, absolutamente tudo, fora do seu campo de visão, mas perfeitamente dentro do plano. Agora pensa comigo, e se tudo aquilo que deu errado fosse exatamente o que precisava acontecer para dar certo? E se cada não que você recebeu fosse uma proteção? E se cada porta fechada estivesse te impedindo de entrar no lugar errado? Existe outro princípio poderoso ensinado por Napoleão Hill. Toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Ou seja, nada foi em vão. Cada lágrima foi rega, cada espera foi raiz crescendo cada momento difícil. Foi estrutura sendo fortalecida. Porque o impossível exige base. E agora, depois de tudo que você passou, você está pronto? Mas existe uma chave essencial para que tudo isso comece a se manifestar. Entrega. Simples assim, mas ao mesmo tempo, tão difícil. Porque entregar significa abrir mão do controle. Significa confiar mesmo sem entender. Significa continuar mesmo sem ver. Então, faz isso agora. Em voz baixa ou só dentro da sua mente, eu entrego o controle a Deus. Mais uma vez, eu entrego o controle a Deus. Sente isso. Porque é nesse momento que o impossível começa. Não quando você luta mais, mas quando você confia mais. Existe um movimento invisível acontecendo. Enquanto você insiste em controlar tudo, você bloqueia esse fluxo. Mas quando você solta, tudo começa a fluir. Caminhos aparecem, respostas chegam. E aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. Agora deixa eu te perguntar algo. Você está pronto para receber? Porque não é só sobre querer, é sobre estar preparado. E talvez tudo o que você viveu até aqui foi exatamente para isso. Para te fortalecer, para te ensinar, para te alinhar. Existe um versículo em Romanos 8:28 que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Até as que doeram. Até as que confundiram. Até as que fizeram você questionar tudo, nada sei perdoa. Tudo foi usado. E agora, algo novo está começando. Mesmo que você ainda não veja. Já começou. Sente isso. Tem algo diferente aí dentro, não tem? Uma calma estranha. Uma esperança leve. Uma sensação de que dessa vez vai e vai. Mas não do seu jeito. Do jeito certo. Do jeito perfeito. Do jeito de Deus. Então respira fundo mais uma vez.
E guarda isso com você. O impossível não está vindo de fora. Ele está sendo construído dentro de você. E quando estiver pronto, ele vai aparecer no mundo. Agora, deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. O que está acontecendo dentro de você é mais importante do que tudo que está acontecendo fora. Porque antes do milagre aparecer no mundo, ele precisa nascer dentro de você. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez você não tenha percebido, mas a sua forma de pensar mudou. A sua forma de sentir mudou. Aquela ansiedade constante já não tem o mesmo poder. Aquela dúvida que antes gritava, agora sussurra. E sabe por quê? Porque a fé começou a ocupar espaço. E quando a fé cresce, o medo perde território. Existe algo poderoso que Napoleon Hill ensinava. Ele dizia que a repetição de pensamentos cria crenças. E crenças criam realidade. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você repetiu para si mesmo que não ia dar certo? Quantas vezes você acreditou mais no problema do que na solução? Mas hoje, algo mudou. Hoje você está plantando algo diferente. Agora, em vez de dúvida, você está escolhendo fé. Em vez de medo, você está escolhendo confiança. E isso muda tudo. Por quê? O invisível responde ao que você sustenta dentro de você. Respira fundo e presta atenção nisso. Aquilo que você acredita com constância se torna inevitável. Existe um momento na vida em que você para de correr atrás e começa a atrair. E talvez esse momento tenha chegado para você. Sim, as coisas podem ainda parecer iguais por fora, mas por dentro tudo já começou a se reorganizar. E quando o interior muda, o exterior não tem escolha, a não ser acompanhar. Existe uma passagem em Bíblia, em Isaías 4, 13 e 19, que diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não percebeis? Agora pensa nisso. E se o novo já estiver começando, mas você ainda está olhando para o velho? E se Deus já abriu o caminho, mas você ainda está focado no deserto? Porque muitas vezes o milagre começa discreto, silencioso, quase invisível. Mas isso não significa que ele não está acontecendo. Significa apenas que ele ainda está crescendo, como uma semente que ninguém vê, mas está se transformando debaixo da terra. E quando chega o tempo certo, ela rompe e todo mundo diz: uau, aconteceu de repente. Mas você sabe, não foi de repente. Foi fé. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você está disposto a confiar no processo, mesmo sem entender os detalhes? Porque é isso que ativa o próximo nível. Não é saber tudo. E confia, mesmo sem saber. Repete comigo, mais uma vez. Com intenção. Deus está preparando o impossível na minha vida. De novo. Deus está preparando o impossível na minha vida. Sente o peso dessas palavras. Porque isso aqui não é só uma frase. E quando você declara com fé, você autoriza o invisível a agir. Existe algo que muitas pessoas não entendem. O impossível não começa quando tudo dá certo. Ele começa quando você decide acreditar. Mesmo quando tudo parece errado. Esse é o ponto de virada. E você chegou nele. Talvez você tenha chegado cansado. Talvez até desacreditado. Mas você chegou. E isso é o que importa. Porque quem chega até aqui não volta vazio. Agora presta atenção nisso. Você não está mais esperando o milagre. Você está se tornando o ambiente onde o milagre acontece. Isso muda tudo. Porque agora não é mais sobre se vai acontecer. É sobre quando vai se manifestar. E essa diferença é tudo. Respira fundo. Sente o seu coração. Existe algo sendo preparado. Algo grande, algo que vai fazer sentido de tudo que você viveu. Existe um outro princípio poderoso de Napoleon Hill, que diz: as mentes que acreditam se tornam imãs. E agora, você é esse imã. Tudo que está alinhado com o seu propósito vai começar a se aproximar. Porque o que é seu te encontra. Agora guarda isso. Você não perdeu tempo. Você estava sendo preparado. Você não foi esquecido. Você estava sendo alinhado. Você não
foi negado. Você estava sendo protegido. E agora, tudo começa a fazer sentido. Talvez não tudo de uma vez, mas o suficiente para você continuar. E isso já é mais do que o necessário. Agora, antes de terminar, eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu algo diferente, então escreve aqui nos comentários. Eu acredito que Deus está preparando o impossível na minha vida. Esse é o seu primeiro passo consciente. Seu posicionamento, seu acordo com aquilo que está sendo construído. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, mensagens que fortalecem sua fé, que elevam sua mente, que alinham sua vida, então já clica em curtir e se inscreve no canal, porque isso aqui tem um próximo vídeo te esperando. E eu recomendo que você assista, porque ele vai aprofundar ainda mais esse processo que começou aqui hoje. Agora, vai com calma, respira, confia e lembra disso. O impossível não é uma questão de se, é apenas uma questão de tempo. Até o próximo vídeo.